Teu amor é melhor.
Amados, eu tenho 2 testemunhos hoje para falar aqui para vocês. O primeiro é que durante 24 anos da minha vida eu vivi aprisionada. Eu vivi durante 24 anos da minha vida presa por um vício, o vício do cigarro. E por várias vezes eu tentei largar, mas eu nunca consegui. As minhas filhas que estão aqui hoje, elas são testemunhas que por 3 vezes que eu tentei isso, eu quase matei elas. Naquele desespero, naquela ânsia, aquela agonia, aquela agressividade, eu achava que a culpa daquele desespero, que eu sentia por causa do cigarro era por causa delas. A culpa era delas, eu descontava nelas. Mas eu quero dizer para vocês, minhas filhas, e para a igreja também, que desde sexta-feira eu estou liberta desse vício. Hoje eu estou desde sexta-feira sem o cigarro. Mas o mais importante, que é onde eu creio que eu fui liberta, sem sofrimento. Eu não sofri de estar sem o cigarro. Eu não senti nada. Eu não senti falta sequer dele. E o outro foi, mesmo eu estando frequentando a igreja, eu preciso pedir perdão para minha supervisora, a Ângela, que está aqui, que mesmo frequentando a igreja, frequentando célula, eu nunca acreditei assim muito, sabe, no batismo do Espírito Santo. No mover, no poder, né, que uma mão tem quando ela é imposta sobre uma cabeça e é feito ali uma oração. E eu não acreditava muito. Mas isso aconteceu comigo nesse encontro. Eu fui batizada pelo Espírito Santo. E eu dou glória a Deus por isso. E eu quero agradecer a Ângela, minha supervisora, que sem ela eu não estaria aqui agora, porque por várias vezes eu pensei em desistir, eu quis desistir, eu voltei para trás, ela foi, ela me pegou, ela teve paciência, ela cuida de mim, ela me cuida. Obrigada, mãe. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Eu fiquei muito surpresa nesse encontro. Eu me converti em 95 e eu vim de uma experiência de 13 anos no Espiritismo. E nessa época eu fiz uma quebra de vínculos, quebra de maldição. E depois, na igreja que eu estava naquela época, quando começou a mover em células, teve um encontro. E eu fui naquele encontro contrariada. Eu achava que por eu ter feito uma quebra de vínculos, eu não precisava mais ir em encontro, que já estava tudo resolvido na minha vida. E sempre tive esse preconceito, sempre tive uma resistência muito grande com relação a isso. E depois de um tempo, há 2 meses atrás, esse ano mesmo, Deus vem colocado assim no meu coração um desejo muito grande de participar do encontro. E há uns 4 anos atrás, aconteceu uma situação muito triste, muito difícil na minha vida, que foi na nossa empresa. Por irresponsabilidade de um profissional, isso trouxe uma dívida muito grande, que eu não sei quantos anos talvez eu passe pagando ela. Quando eu fiquei sabendo, a situação estava muito difícil. Isso me desestruturou totalmente. Nesse período, Deus sempre me deu um ministério de trabalhar com vidas e trabalhar com cura. Eu fiquei durante 2 anos e meio, abri mão de ministério, de tudo. Eu achei assim que, falei, Deus, eu estava cuidando das suas coisas, isso aconteceu, enquanto eu estava cuidando das vidas, estava acontecendo essa situação na minha vida. E quando eu descobri aquela situação, eu achei assim que tudo estava acabado para mim. E eu fui para uma igreja fora da minha cidade, em Campinas, fiquei num lugar onde eu achava assim que ninguém me conhecia, eu não queria que ninguém apontasse um ministério para mim, eu achava assim que eu já tinha feito muito e eu precisava cuidar do meu problema. Até que, e depois de um trabalhar de Deus, eu pude assim perdoar mesmo, esquecer, entender que essa situação às vezes não é o perguntar por que tudo isso aconteceu, mas é o para quê, o que mais Deus precisa trabalhar nas nossas vidas. E eu achei que quando estava tudo resolvido essa situação, eu falei, não, Deus, está tudo certo. Há 2 anos eu voltei ao ministério de novo, tenho trabalhado com vidas e eu tenho sentido essa necessidade de eu participar do encontro, algo que eu nunca quis no passado, mas eu entendia que eu precisava nessa época. E foi lá nesse encontro que 2 coisas muito interessantes aconteceram. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, logo quando eu me converti, foi uma
Foi algo assim sobrenatural. Eu senti realmente como se uma bola de fogo tivesse caído na minha cabeça, e aquilo ali revolucionou a minha vida. E aí eu estava no encontro falando assim: Deus, eu queria que o Senhor derramasse medida, porção dobrada do Teu Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor fez quando eu te conheci. Eu queria sentir, eu sinto, eu tenho te buscado, eu busco a Tua palavra, eu tenho sentido, mas eu preciso de algo novo na minha vida. Eu ficava imaginando a qualquer momento Deus me visitando com fogo. Mas aconteceu algo totalmente diferente do que eu imaginava. Num determinado momento, o Espírito Santo me visitou de uma forma assim, com um riso incontrolável, que eu comecei a rir e eu não parava mais. Eu perdi a noção do tempo, que eu fiquei gargalhando ali no chão. Mas uma alegria tão grande, tão grande. E de repente veio uma irmãzinha, me abraçou ali, e aí de repente eu parei de rir, eu abracei ela e comecei a chamar ela de papai, papaizinho. Ela falou assim: filha, eu sou teu papai, eu te amo, eu nunca esqueci você. Eu sei de todas as lágrimas que você derramou, mas você não vai chorar mais. E ela falou assim: eu te consolei, eu estou aqui. Eu abraçava ela como se estivesse abraçando Deus mesmo. Eu sentia ali, abraçada nas pernas dela, como se estivesse abraçando as pernas de Deus, e chamando ele de papai, e sentindo um amor tão grande na minha vida. Que olha, aquilo ali, sabe, a gente acha assim: não, eu acho que está tudo resolvido na minha vida. Às vezes a gente tem preconceito de certas coisas, e o preconceito nos impede de mergulhar no sobrenatural de Deus, de ter experiências profundas com Deus. E eu acho assim que todo aquele período que eu chorei, que eu achei que Deus estava alheio ao meu sofrimento, na verdade, Deus me visitou com um riso para mostrar para mim que esse é um novo tempo. Chegou o tempo de sorrir na minha vida. Chegou o tempo do riso na minha vida, e Ele, o meu pai, o meu papai, nunca me deixou, e Ele está comigo, e Ele sabe tudo o que eu passei, mas era necessário para aquilo que Deus tem preparado para o que está diante de mim. Então eu quero dizer, amados, uma palavra que eu nunca falei e que eu digo agora: o encontro, não existe uma palavra para expressar o sobrenatural, a forma com que você é visitada. Ele é simplesmente tremendo, porque não tem uma palavra maior para expressar o que acontece. A paz, igreja. Eu queria que a minha família se colocasse de pé. O Cicinho, a Kelly, eu não estou vendo. O Dani, a Vi também. Todos de pé. O Juliano, a Débora. Queria pedir para vocês perdão, que aquela Daniela não existe mais. E Deus falou comigo. Eu falei: Deus, por que eu? Uma pecadora dentro da sua própria casa. Ele me disse: porque eu te amei primeiro. Queria dizer, Carlos, que eu te amo. Me perdoe a mulher autoritária, mandona. Me perdoe, mãe, pela minha rebeldia. Minha filha Isabela, não estou vendo ela. Filha, eu te amo. Me perdoe pela mãe que você sabe que eu fui. Juliano, me perdoe pelas palavras. Débora, me perdoe por tudo. Cicinho, Kelly, Via, Dani são anjos na minha vida. E que eu peço para vocês que nunca me abandonem. Nunca. Mesmo que eu tranque o portão, vocês pulem o portão. Amém? Obrigada. Boa noite a todos. Esse encontro foi tremendo, mostrou muitas coisas, mas uma coisa importante que Deus me mostrou, que nem se Ele me pedisse eu conseguia fazer, era pedir perdão. Eu queria que minha mãe se levantasse e meu marido, que está lá no fundo, falar que eu amo demais vocês, que eu peço perdão por
por eu ser rude, estúpida, e que vocês são tudo na minha vida. Amo muito vocês, meus queridos. A paz, igreja. Bom, eu tenho que ser rápida e breve, porque todo mundo tem medo que eu fale muito aqui. Então eu vou pedir para a minha família se colocar de pé. A minha família toda. Vocês também. Vocês também. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que eu amo muito vocês e que vocês me conheceram da forma mais errada, da pior maneira que eu podia ser. E depois que eu entrei naquele ônibus, eu decidi, porque tudo parte da decisão, eu decidi que aquela não existiria mais. E lá naquele encontro, naquele lugar maravilhoso, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E eu queria pedir perdão, como eu tenho que ser rápida, para todos vocês, é para todos. Todos sabem, em algum ponto ali, que eu tenha machucado, magoado vocês, que vocês me perdoem. Porque os meus pecados eu deixei na cruz. E não eram poucos, viu? Eram muitos. Viu? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por vocês acreditarem em mim. Que agora eu também sou nova criatura. Eu queria te pedir um perdão especial, que é para o meu marido. Queria dizer para você que eu te amo muito. E que do fundo do meu coração que você me perdoe. Por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. Que eu tenha feito. Tá? Me perdoe. Porque agora você tem uma nova esposa. E a minha casa tem uma nova. Uma pessoa nova, uma nova criatura nascida de Deus. Amém? Obrigada. Aleluia. Eu não tenho dúvida, igreja. Não tenho dúvida de que Deus tocou na vida dessas mulheres. Os 66 livros da Bíblia, os 31.173 versículos, 1.118 capítulos, falam de transformações, falam de manifestações de Deus. Porque esse é o desejo do coração do Senhor. E enquanto vocês estavam testemunhando, eu estava orando e dizendo: Deus, que esse fogo que acendeu, que despertou dentro de cada uma delas esse sentimento tão puro de reconciliação, de restauração, de vida e comunhão com Deus, que esse testemunho possa seguir a sua vida. Eu vou falar para você como pastor, esposo, pai de filhos, responsável por uma igreja que também falha. Mulheres, isso que Deus fez na vida de vocês, não deixe apagar amanhã. Não deixe morrer amanhã. Esposos, familiares, em nome de Jesus, ao olhar para essas mulheres, não faça a seguinte cogitação: eu quero ver como vai ser amanhã. Porque eu creio que amanhã o Espírito Santo vai continuar trabalhando no coração de cada uma delas. Amém? Pode aplaudir o Senhor. O Espírito Santo vai continuar trabalhando no coração de cada uma de vocês. Mas eu quero fazer, esse encontro foi tremendo na vida de vocês. A gente sentia isso pelo volume de oração, mas eu quero fazer uma recomendação para vocês, que na verdade não é minha, mas é uma recomendação do Senhor Jesus. Mulheres, Jesus te restaurou, Ele te libertou, como você disse, criou barreiras, avivou, como a minha irmã disse aqui, restaurou o ministério, devolveu esposas aos seus esposos, devolveu mães aos seus filhos. Eu quero fazer uma recomendação para vocês, que na verdade é uma recomendação de Jesus. Vai debaixo dessa esperança, e para cada um dos seus familiares, com palavras, mas muito mais do que com palavras, com atitudes e comportamentos. Demonstre tudo o que Deus fez na sua vida. Demonstre quando você tiver vontade. Quando você não sentir vontade, porque eu não preciso sentir para saber que houve a transformação.
Eu entendi pela fé que Ele fez algo na minha vida e ponto final. Se amanhã pela manhã, quando vocês acordarem, de repente buzinar uma voz no ouvido de vocês e dizer assim: mas não aconteceu nada. Não deixe essa voz te convencer. Não deixe essa voz te dobrar. Se uma voz soar no seu ouvido e falar: foi tudo balela, foi tudo conto de fada, não aconteceu nada, declara: voz maligna, afasta-te do meu ouvido, porque eu me encontrei com Ele e Ele me transformou. Aleluia! Eu me encontrei com Ele, Ele me transformou. E antes de te liberar para o seu esposo, para a sua família, para orarmos juntos depois, ouça-me bem. O mais importante em todo o processo, além daquilo que acontece no momento, é a continuidade nesse processo. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?